Isso, a última coisa que eu queria falar, que eu acho que vale a pena, é um estudo, é um pensamento que eu tive sobre a Ucrânia. Então eu gastei um tempinho, fui pesquisar. As pessoas não têm a visão histórica, né? É importante você entender a visão histórica. A América do Sul, ela tem as fronteiras estabelecidas, desde sempre. É uma região super estável. Ao contrário de outras regiões do mundo. A Europa, cara, as fronteiras são muito mais fluidas, tem menos espaço. O país não é o país, é a terra daquela nação, né? Poland, a terra dos Poles. Finland, a terra dos Finn. Então, tem England. Então, assim, tem muito mais fluidez. A Ucrânia é um território disputado há muito tempo. E essa é a quarta vez que ela está em disputa entre Oriente e entre Ocidente, entre civilizações. É a quarta vez. As três vezes anteriores, o Ocidente perdeu. Essa é a quarta vez. Então, eu queria trazer esse raciocínio só para você ter ele de pano de fundo. Conhecimento é sempre muito melhor falar sobre isso do que falar sobre futebol ou sobre o novo penteado do perfume do Agostinho. Então, você vai impressionar os seus familiares se você trouxer esse assunto à mesa. Então, essa é a quarta vez que a Ucrânia está sendo disputada. Por que a Ucrânia está sendo disputada? Ela é uma terra muito rica, o solo dela é muito fértil. As cidades gregas já compravam trigo daquela região há 2.500 anos atrás. É considerado um dos celeiros do mundo. Tanto é que era uma colônia grega ali. Né? A parte mais baixinha da Ucrânia era colônia grega, forte influência grega. Depois virou parte do Império Romano, um reino anexado ao Império Romano, influência grega. Depois foi o Império Bizantino, então grego também, né? Falava grego, o Império Bizantino era grego. E aí, quando os otomanos tomam, fica Império Otomano, porque o muçulmano ele permite que você mantenha algumas tradições, a sua religião, não é? Você só tem que pagar mais imposto. Se você quiser ser cristão no país muçulmano, não pode fazer igreja, tá, mas você paga mais imposto e beleza, toca a vida. Então ficou muito forte a influência durante muito tempo e era muito cobiçada aquela região toda, muito cobiçada. A primeira vez que você teve uma entrada grande ali para o que é tido o Ocidente, o Ocidente ele está muito associado à religião católica, né? Porque o que acontece? O Oriente, no Oriente próximo, né? Vamos falar assim, é ortodoxo, igreja ortodoxa, grega ou ortodoxa russa. Ou muçulmano, mas o Ocidente está muito próximo da igreja católica ou então dos protestantes, né? do movimento protestante. Esse é o vínculo maior. O judeu ele é muito pequeno, é muito pouca presença. E aí o que acontece? Essa região foi ocupada pela Polônia. A Polônia era católica. E são eslavos, eles falam uma língua parecida com o russo, com toda aquela região, né? Com o tcheco, é uma língua eslava. Os tchecos são eslavos, os eslovacos são eslavos, são eslavos. Falam uma língua próxima. Mas eles são católicos e são muito mais... o jeito de pensar os valores são muito mais ocidentais do que russo, do que outros povos. Então, põe o primeiro slide, por favor. A primeira vez, você tem a Constituição chama Polish-Lithuanian Commonwealth. O que é o Commonwealth? É tipo uma cooperativa, uma união europeia. O que aconteceu ali? Você tinha o reino da Polônia cristão que se uniu ao ducado lituano. Então você tinha Polônia com a Lituânia, Polônia católico, cristão, e os lituanos eram um parceiro menor dessa união, que se uniram, mas tinha que virar católico. E foi uma união muito interessante. A primeira vez, por um período curto, eles se unem ali por 1570, com um rei hereditário. Mas logo depois, como é muito país,
eles fazem uma coisa bem flexível, você podia ter diferentes religiões, muita liberdade, era bem flexível, óbvio, pendendo mais para o católico. E passa a ser eletivo, eles passam a eleger o rei. Então, os manda-chuvas, os nobres, os poderosos, eles elegem os reis. Então, praticamente como se fosse um país moderno, né? Com direitos, garantias. Isso gera uma riqueza muito grande para o país. A liberdade atrai muito imigrantes. É nessa época que os judeus saem da Alemanha e vão para lá e aumenta muito a população de judeus dessa região, passa a ter. Por isso que os judeus geralmente têm sobrenome alemão. Vieram, né, da Alemanha, porque a Polônia, com a Lituânia, fizeram um sistema que era, ó, não tem perseguição, aqui é tudo bem, todo mundo tem os seus direitos, vamos crescer, vamos desenvolver, e eles conseguem se expandir muito, ficam muito poderosos, a ponto de tomar, tá vendo aqui no gráfico aqui, a direita vermelha, você pega aqui Polônia, Bielorrússia, pega a Lituânia, a Estônia, a Letônia, né? A Letônia e a Ucrânia, pega quase toda a Ucrânia. O que não pega na Ucrânia? Aquele pedaço que hoje é russo, entendeu? Basicamente, esse pedacinho que vocês estão vendo aí, que a parte leste é russa, e você tem a parte sul, estava na mão do Império Otomano, né? Sob influência grega, da cultura grega. Você até hoje tem resquícios muito grandes da Grécia, né? Mas essa parte em vermelho da Ucrânia, ela tem um vínculo, uma identidade mais ocidentalizada. Não que eles gostem dos poloneses. Por quê? Porque o que acabava acontecendo é que os nobres poloneses iam lá, faziam fazenda e exploravam a população. Então também criou ressentimento. Ficaram 230 anos lá, 200 anos mandando na região. E vai mandando até que, passa o próximo, por favor, perde, né? Os russos tomam um pedaço e tal. Assim, aí é o percentual de pessoas que se identificam como falantes do ucraniano. Eu não falo russo, eu falo ucraniano. É uma língua muito próxima, né? São duas línguas muito próximas. Eu falo ucraniano. Não é nem a distância do espanhol para o português, é mais próximo ainda, vai talvez do português para o galego. E você vê que é exatamente a mesma área dos que se identificam como ucranianos era onde era o império, ou a expansão, a área ocupada pela União Lituano-Polaca. Próximo. Como é que está a guerra hoje? A guerra está exatamente essa divisão, né? Você pega o rio Dnipro, eu já falei, historicamente é o ponto de inflexão, e você vê aqui o percentual de pessoas que se identificam como falantes de russo nativos. Aqui fica mais claro o gráfico. É exatamente a divisão que talvez tentem fazer para segurar uma posição sabe, nem o meu, nem o seu, vamos tentar negociar. Eu acho que é isso que pode acontecer. Tá? O problema é que daí a Ucrânia fica sem saída para o mar. Esse é um problema. Mas a parte do leste já está na mão da Rússia, acho que dificilmente perde. Próximo. Então, a primeira vez foi ali, durante o período lituano-polonês. A segunda vez que aconteceu, que o Ocidente vai lá e pega esse pedaço, foi na Guerra da Independência da Ucrânia. O que aconteceu? Aquilo tinha sido dominado, depois do período de dominação polonesa, foi para a mão dos russos. E aí os russos têm a Revolução Bolchevique, em 1917, e quando tem a Revolução Bolchevique, essa população aqui, mais próxima da Europa, que queria ter um país deles e não ser russo, falou, tá uma confusão isso daqui, e tenta ficar independente. E a Ucrânia vira uma bagaceira, briga para todo lado, vários grupos. Então tinha a República, entre aspas, socialista, que queria ser ucraniano livre, tinha gente que queria ser ucraniano sem ser socialista, tinha exército branco, eram os russos que estavam lá na Ucrânia lutando para reinstituir o czar e manter tudo aquilo russo, mas czarista. Tinha os bolcheviques da União Soviética, que queriam manter aquilo sob o jugo do Lenin, né, do Stalin.
tinha exército polonês que resolveu entrar ali para pegar território, espaço, e a Polônia tinha acabado de se libertar também. Então, tinham acabado de restituir a Polônia, e a Polônia entrou lá para brigar por território. Tinha anarquista, movimento anarquista. A Alemanha chegou a entrar lá, porque uma parte da Ucrânia chegava até a estender para o Império Austro-Húngaro. E o exército romeno também entrou lá, porque faz fronteira com a Romênia. Então virou um salseiro. Mas tentaram construir algum país ali. Teve tentativas de se fazer uma Ucrânia livre naquele período. Que grupo, que área que ficou mais forte? Aquela área que foi ocupada, que eu descrevi como sendo mais alinhada com o Ocidente. Próximo gráfico, por favor. Próximo slide, por favor. Aí o que acontece? O Stalin, socialista, comunista, malvado, desculpa a redundância, né? Socialista, comunista, malvado, não gostou, deportou um monte de gente e fez também o Homolodor. É um termo eslavo que é matar pela fome. Cercou, tirou a comida e o pessoal morreu de fome. Quantas pessoas morreram de fome? Tem exagero para todo lado, mas estão falando aí próximo de 4 milhões de pessoas teriam morrido por fome. E entre deportações, entre pessoas que mandava também para a Sibéria, mandava para lá, gente que deixou de nascer, tá um impacto demográfico relativo ao redor de 10 milhões, mas morrer 4 milhões, gente para caramba, morreu de fome. Próximo. Ucranianos, né? Olha que curioso. Quantos os países do mundo que consideram o Holodomor como um incidente grave, um crime contra a humanidade, que acham que foi horroroso? São basicamente os países ocidentais, né, que estão peitando hoje em dia a Rússia. Próximo. A terceira vez foi com os nazistas, né? A Alemanha nazista invadiu a área verde, operação, perdão, existia aqui em cima, né, do lado direito na tela, seria o espaço vital. A discussão do espaço vital é a seguinte: o povo alemão precisa de terra, precisa de recursos naturais, precisa de um espaço vital para se tornar grandioso. Essa discussão existia antes do Hitler. O espaço vital deles é onde já tinha muito alemão vivendo, já tinham muitas comunidades alemãs ali nessa região toda, era um grupinho, chamava Sudetendeutsch, Volksdeutsch, não moravam na Alemanha, mas eram alemães, falavam alemão, tudo na base. E aí, o que acontece? Vem o nazismo e ele incorpora esse desejo por dominação da Alemanha, da Europa Oriental, Europa Central, incorpora isso, e vem a Operação Barbarossa. O que é a Operação Barbarossa? É a invasão da União Soviética. A guerra da Segunda Guerra Mundial começa com a divisão da Polônia, existe um pacto do Stalin com Hitler, você fica com metade da Polônia, eu fico com a outra metade. E aí o Hitler vai e invade a França, ganha a guerra com a França, Holanda, toma toda essa parte continental e volta para pegar a Rússia, que é a Operação Barbarossa, a entrada da ocupação da Rússia. Até que ponto eles queriam dominar tudo, né, que seria o espaço vital, chega até os Urais, basicamente pegar os Urais e os eslavos, os poloneses, todo mundo que não fosse alemão seria mandado para a Sibéria. Ou morto ou mandado para a Sibéria. Não só os judeus era para matar na hora. Os eslavos, manda embora, ou diminuir. Vê quem tem feições arianas que dá para incorporar, quem não for ariano, a gente manda embora. Ou mata. E o que acontece? Era para tomar até os Urais. Eles chegaram perto, eles chegaram até Leningrado, até Moscou e até Stalingrado, que mudou de nome. Tá? Mas se você notar, eles vão ocupar a Ucrânia inteirinha. Os nazistas ocupam a Ucrânia durante quase 2 anos inteira. Próximo. Essa linha eu fiz no Google Earth, só para mostrar hoje em dia. Você tem o círculo vermelho da Ucrânia, onde está a Ucrânia, e aí tem as setas, as 3 principais frentes nazistas, para onde foram? São Petersburgo, para tomar
a saída do Mar do Norte da União Soviética, a segunda cidade mais importante da Rússia. Moscou, chegaram perto de tomar Moscou, chegaram perto de tomar São Petersburgo e chegaram perto de tomar Stalingrado. Stalingrado mudou de nome, atualmente chama Volgogrado. Se você notar, Volgogrado já está longe da Ucrânia, passaram longe da Ucrânia. Eles queriam pegar o quê? Chegar até o Mar Cáspio e o Cáucaso, porque ali tem petróleo. A Alemanha não tinha petróleo. Eles precisam de petróleo para a máquina, para todo o esforço de guerra, para o que eles queriam. Então eles queriam tomar essa região toda, né? Os Urais, basicamente aqui, né? O Rio Volga, né? Volgogrado, porque é a cidade do Volvo, do Rio Volga. No filme, tem um filme lá que é Círculo de Fogo. Aquele rio é o Rio Volga, que vai desaguar no Mar Cáspio. Então eles queriam pegar todo esse passo e mandar os eslavos, polonês, bielorrusso, todo mundo que fosse eslavo, queria mandar lá no meio da Sibéria, ou matar ou mandar para a Sibéria. Judeu era para matar na hora. Tá? Mas você veja que a Ucrânia ficou na mão dos nazistas. E o que aconteceu? Aquele povo que passou pelo Holodomor, já tinha um desejo de ser independente, tinha lá tal. Quando entram os nazistas, próximo slide, eles veem o nazista como o Hitler como um libertador. Aqui do canto é um cartaz de propaganda, está escrito em russo, libertador, tal. E embaixo você vê as ucranianas fazendo a saudação. Em algumas cidades eles foram recebidos como libertadores, teve muita colaboração, né? Eles acreditaram, eles não sabiam que eles seriam deportados para a Sibéria. Eles acharam que ia ser absorvido ali, iam ser libertos dos russos, dos soviéticos, do Stalin, pelo Hitler. E foi de engano, né? Os caras se rasgaram. Só que, enquanto isso, a Alemanha, os nazistas aproveitaram esses ucranianos voluntários próximos. E muitos se voluntariaram para lutar. Você teve 250 mil, é muita gente, 250 mil ucranianos voluntários se alistaram nos batalhões ucranianos, 250 mil. E a SS, em tese, a SS era só para arianos, só arianos poderiam entrar na SS. Você tinha o exército, você tinha forças auxiliares, então seria batalhões de segurança para combater partisão, para matar judeu, para essas coisas. Ir para campo de concentração fazer, tinha muito ucraniano nos campos de concentração como guardas de campo de concentração. Auxiliar. Mas você tinha também um pelotão inteiro grande, 50 mil, bastante, da SS, que foi alistado na Ucrânia. Só que daí tinha que ser do que eles consideravam arianos. Porque aquela região foi do Império Austro-Húngaro, e eles falaram, isso aqui é ariano, tal. Buscaram desculpa para criar uma SS galiciana, né? Não é da Galícia da Península Ibérica, é Galícia daquela região, que chama Galícia também, Império Romano. Tá? É do Império Romano. Então, é por isso que o nome é parecido. E ali, o que aconteceu? Essa região são gregos católicos, que é diferente, principalmente onde tinha a SS, são gregos católicos. Hoje a religião não é mais tão importante. Depois de tantos anos de comunismo, não tem praticamente católico apostólico romano na Ucrânia, e já não tinha aqui católico apostólico romano nessa época, tá? Mas havia os voluntários majoritariamente eram dessa religião, né? Gregos católicos. Inclusive o capelão era esse arcebispo aí. E eles se voluntariaram, lutaram com os nazistas. E vem um pouco daí essa imagem que eles tentam criar, que os ucranianos atuais são nazistas. Mas que eu saiba, não são, tá? Os ucranianos atuais não são nazistas. E eles foram usados pelo sentimento de liberdade pelos nazistas. O ódio, às vezes, faz com que você vá para a direção errada, desculpa. Então, resumidamente, essa seria a quarta vez que o Ocidente está tentando entrar lá e criar um país ou tirar da Rússia essa região. E não se engane, o que está em jogo? Estrategicamente, o colchão de território para chegar em Moscou. Se você já estiver ali, é mais perto de chegar em Moscou.
São grandes planícies, até chegar nos Urais. E a fertilidade, a terra fértil. É muito fértil e se produz o trigo que é consumido no Egito, vem daí. O trigo produzido no mundo, uma grande parte vem dali. Né? É isso que está em jogo. Vão conseguir dessa vez criar? Não sei. Tá? Mas já é um assunto para você ter em mente. Ó, não é a primeira vez, os russos são bons de briga. O que eles não têm, que eles tinham no passado, é uma população grande. Eles já não têm mais essa população tão grande. Os russos, historicamente, trabalham com duas coisas. O general inverno, chama general inverno. Então, você invade a Rússia, como são territórios uma extensão de terra muito grande, você vai, aí você chega em Moscou. A hora que finalmente você consegue chegar em Moscou, aconteceu com Napoleão, aconteceu com Hitler, aconteceu, no passado com outros bárbaros que invadiram a região. A hora que você chega lá, aí vem aquele frio de rachar, você não está preparado para menos 40 graus, e o general inverno mata quem não tá habituado. Entendeu? É mais ou menos o seguinte, você é um branquinho, fofinho, rosadinho, criado, sei lá, nas montanhas de Santa Catarina e vai passar o verão em Registro. Você vai derreter. Você não está preparado para o calor de 45 graus com umidade. É a mesma coisa no inverno. Você não está preparado nem psicologicamente para menos 30, menos 40 graus. O exército alemão, veja, saiu da Alemanha. A Alemanha é um país frio. Mas a Alemanha faz menos 15, menos 12, menos 10, quando está frio. A luva que você tem que ter num lugar desses, cara, não pode ter dedo. É uma coisa só, para manter um dedo aquecendo o outro, quando faz menos 30, menos 40. E como é que você atira? Você não pode tirar a luva e atirar, senão congela o teu dedo. Você tem um buraquinho com um dedinho extra, coberto, e aí você põe no dedinho e puxa o gatilho, cara. Então, o russo, a roupa do exército alemão, tinha sobretudo, tinha tudo, pô, chegou lá, pá, vamos ganhar a guerra, vai ser rapidão. Chegou lá no meio, não foi rapidão. Chegou o inverno, eles tinham muitos casos, eles roubavam a roupa dos russos, que era preparado para aquele frio, quando o russo tinha roupa, né, roubavam, para usar, porque o sobretudo alemão, a roupa alemã não era adequada para aquele frio maluco. E a mesma história, Napoleão, mesma história as outras invasões. E a segunda coisa, um desprezo muito grande pela vida dos seus soldados. Né? Então, manda, a gente tem muito soldado, a gente tem muita terra, manda soldado, manda soldado, manda soldado, manda soldado, e vai morrendo e manda mais, e tudo bem. No começo da Segunda Guerra Mundial, cara, tinha pelotão que iam 2 soldados com um rifle só. O soldado da frente ia com rifle, quando matava, o soldado atrás pegava o rifle e continuava, cara. Tinha mais soldado do que rifle. Então, assim, um desprezo muito grande pela vida do próprio soldado e território, né? São historicamente muito bons de guerra, muito inteligentes. Nova tecnologia, diminui o espaço. De qualquer forma, você não vai querer ter um exército inimigo rotando no teu quintal. Então, o que está em jogo é isso, cara. Eu não sei quem vai ganhar essa guerra. Hoje, o Ocidente, creio que aceitaria esse intermediário. Você fica com metade da Ucrânia, a gente fica com a outra metade. Cria a Ucrânia livre, que vai estar alinhada com a OTAN. O Putin acho que não vai topar, por enquanto. Vamos ver. Tá bom? Vamos para as perguntas, Elvis? Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca. Pode pegar bolsonarista. Aproveitando, dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Sem Filtro, novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Abraço.